Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho sobre Mercuse e a dimensão da estética 1. Para onde que caminha essa dimensão da estética? Alguma coisa de Freud e de mais alguns pensadores. Então, o objetivo dessa aula de hoje, sem sombra de dúvida, é fazer a introdução do pensamento de Herbert Mercure e apresentar as ideias da dimensão estética e seus pensadores aí, e uma prática do Enem, ok? Então, estamos aí, vamos fazer um pouquinho de estudo de Adorno, já o fizemos, esse estudo de Adorno, mas vamos repetir novamente esse estudo de Adorno, ok? Então, estamos aí para falar um pouquinho da Revolução Industrial, como que isso ocorreu, a arte contemporânea, a padronização da estética, se é que é possível padronizar, mas isso Adorno já trabalhou, né? A questão da indústria cultural, se der uma olhada um pouquinho ali na aula 62, 63, aí você vai ver que tem essa padronização, essa arte, essa questão moderna. Herbert Mercuse viveu entre 1898 e 1979, então é bem recente o seu falecimento. Foi filósofo e sociólogo, e integrou, claro, a Escola de Frankfurt, que é uma escola muito importante nesse processo de desenvolvimento. Aí um pequeno quiz aqui para a gente poder recordar as aulas anteriores, né? Já tratamos disso aqui nas aulas anteriores. Que conceito foi elaborado por Freud para explicar a mente? Logicamente que a letra A, né? Ego, id, ego, superego. O que o id, o ego, superego trata? Nós já conversamos sobre isso. Id é a vontade constante. Eu quero, eu vou fazer. Não tem limite. O superego é o limite. Não faça, não. Você é o pior ser humano, você... E o ego é aquele, calma, vamos tentar resolver isso, quem sabe você consegue, tal, assim por diante, né? Na oportunidade da aula eu dei um exemplo. Por exemplo, se tem um carro parado ali, você vê o carro e a chave na ignição. O id fala, rouba, pega para você, pega. O superego vai lá e diz, seu ladrão, seu salafrário, seu pior dos seres humanos, seu verme social, não faça isso. Isso é o superego. O ego fala, calma, um dia você vai ter um carro desse, não faça isso. Você é uma pessoa índole. Então, o ego equilibra esses fatores. Freud trabalhou muito bem isso daí. O mal-estar da civilização. O que é o mal-estar na civilização ou da civilização? Traz a ideia de que a civilização e a cultura são possíveis no desvio de energia da pulsação sexual. Então, normalmente na pulsação sexual acontece o desvio de energia daquilo que está reprimido, daquilo que está embutido dentro de uma sociedade. A sexualidade reprimida pela moralidade gera arte, filosofia e ciência. Então, na arte, na filosofia e ciência está manifestada toda aquela nossa energia reprimida. Então, aqui vamos à prática do dia a dia. Por exemplo, quando alguém fica fazendo algumas brincadeiras meio sem graça, com algumas situações de sexualidade, é porque ela tem problema nessa área. Então, quando as pessoas ficam querendo fazer, por exemplo, aqui surgiu muita polêmica, porque inclusive alguns teóricos basearam nisso aqui para explicar algumas coisas da sociedade. Então, quando a pessoa, por exemplo, quer mostrar demais o seu corpo, é porque lhe falta algo. Então, quando ela tem algum problema, por exemplo, na sensualidade ou na sexualidade, aí ela precisa mostrar esse corpo, seja ela masculina ou feminina, aí precisa fazer exibicionismo, então tudo isso já foi muito polêmico, tudo isso já causou muitas situações dentro dessa sociedade. Essa sexualidade reprimida vai manifestar normalmente na arte e na situação. E aí entra uma coisa muito simples. Por exemplo, tem um casal que está prestes a seu casamento e vem falar comigo. E eu pego e falo para ele, rapaz, ou falo para a moça, não faça isso, não vai estragar a sua vida,
você vai perder tua liberdade, você vai entrar nas travas do casamento, você vai ficar preso a esses grilhões, tal. Quando eu falo isso para o casal, eu estou falando da minha frustração do meu casamento. Quando eu falo isso para eles, eu estou dizendo quão infeliz eu sou no meu casamento. Quando eu estou dizendo isso para eles, eu estou dizendo que eu estou preso, eu não estou feliz, eu estou amargurado, eu não estou realizado no meu casamento. Então, é essa repressão que o filósofo está falando, esse filósofo aqui, ó, esse filósofo aqui, ó, Herbert Mercury, é dessa frustração que ele está falando, que gera todo o processo de... Então, segundo... E aí tem um detalhe, a sexualidade é reprimida pela moralidade. Então, normalmente, quando eu tenho os problemas na sexualidade, eu sou muito moralista. Eu sou muito moralista. Então, aí entra um outro fator que a gente tem que tomar cuidado. Dentro da relação conjugal, tem que cuidar com o ciúme excessivo. Na maioria das vezes, o ciúme excessivo é uma repressão daquilo que eu gostaria de estar fazendo, ou estou fazendo. Então, ou estou fazendo, mas não condiz com o meu consciente, com o meu inconsciente. Por exemplo, eu tenho ciúme excessivo, é porque talvez eu faça alguma coisa nessa área, ou porque talvez eu não o faça, mas isso eu gostaria de estar fazendo. Por isso que eu tenho ciúme excessivo. Nossa, que polêmico, né? Essa aula de hoje vai dar problema, mas tudo bem. Aí ele diz o seguinte aí, ó, que o processo de canalização do pulso sexual é denominado pela sublimissão. Essa sublimissão é a repressão que a gente sofre do nosso dia a dia. Então, pulsação sexual é denominada pela repressão. Freud diz que não é possível uma civilização sem a repressão. Então, toda civilização ela é baseada em repressões, e principalmente na área da sexualidade. Então, Eros. O que é Eros? De onde vem a palavra Eros? A palavra Eros, a palavra Eros, mais ou menos que o filósofo vai tratar isso, ele pergunta a Freud, né, se teria razão ao entender que a civilização depende dessa repressão. Será que a civilização depende realmente dessa repressão? E é uma luta entre princípio de prazer, que é a força inconsciente, princípio de prazer que está no nosso inconsciente, que a gente não domina, e o princípio da realidade, que é o consciente, né? E era considerada eterna para Freud. Então, essa luta é eterna. Aquilo que está no nosso princípio de prazer, que está lá no nosso inconsciente, que a gente nem sabe que existe, que se um dia alguém tocar lá, o bicho pega, e o princípio da realidade, que é aquilo que a gente vive. Então, a luta entre esse inconsciente e o nosso consciente, né? Que é o princípio do prazer, que a gente não sabe como funciona. Se alguém tocar nesse princípio, o bicho pega, porque daí desperta um monstro dentro de nós. Mas tem uma realidade. Qual que é a realidade? O princípio da moralidade, o princípio religioso, o princípio de que você tem que ser alguém moralmente ordenado, moralmente aceito por essa sociedade e assim por diante. E entra aí os fatores de liberdade e segurança. Liberdade versus segurança. Quer dizer, eu tenho liberdade de ir até onde? Qual é a minha segurança? Então, eu tenho liberdade. Se eu posso virar alguém sexualmente desregulado? Posso, mas é a minha segurança social. Alguém vai me dar emprego, alguém vai acreditar em mim, eu vou ter credibilidade. Então, essa liberdade e segurança é em constante luta. Vamos a um quiz da nossa aula de hoje. O Eros, na mitologia grega, personifica quem? Sem sombra de dúvida, a letra C, a sexualidade. E aqui tem Eros, né, que da palavra eros vem a palavra erótico, né? Quando a gente fala erótico na sexualidade, a gente está se referindo a esse deus grego chamado Eros, que era o deus do amor, né? Do amor e da questão da liberdade, da sexualidade, né? Para o filósofo,
Eros é aprisionado pelas necessidades de trabalho. Com o avanço de tecnologia, está prestes a ser libertado. Então, veja bem, o Eros, ele é aprisionado pela necessidade de trabalho. Então, muitas vezes, quando você tem uma liberdade, uma libertinagem, uma liberdade sexual muito grande, você precisa trabalhar. Quanto mais você trabalha, mais você reprime ou você se ocupa de outras coisas para não prestar atenção nesse Eros. Mais ou menos aquilo que nossos pais diziam, né? Que mente desocupada era oficina do capeta. Alguma coisa parecida, né? E segundo ele, com o avanço da tecnologia, ele está prestes a ser libertado. Então, se vem a tecnologia agora, o homem vai ter mais tempo para pensar. Não só para pensar, mas tempo para ter mais acesso a esses processos. E aí vai acontecer o quê? Aumento do tempo livre. E aí vai acontecer o quê? Vai se libertar o Eros que existe dentro de você, e esse Eros é ligado ao erótico. Talvez seja por isso que na nossa sociedade atual a gente tem tanta oportunidade e tanto acesso à questão das liberdades de sexualidade ou acesso a certas situações de Eros que a gente não tinha no passado. Então, isso é muito complicado dentro de uma nova sociedade. E vai ser libertado da seguinte forma: de repente, aquela pessoa que trabalha na nossa empresa, aquela pessoa que está no nosso dia a dia, de repente me coloca uma foto nas redes sociais, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? É esse Eros. Se essa pessoa estivesse trabalhando 8 horas por dia, chegando em casa sem tempo, se ela tivesse que lavar a roupa da moda antiga, lavar a louça da moda antiga, se ela tivesse que fazer todas as coisas da moda antiga, ela não ia ter tempo para ficar postando essas fotos. Mas infelizmente, ou felizmente, ela tem esse tempo. Por quê? Porque ela trabalha, chega em casa, a máquina que lava, é a máquina que lava a roupa, é a máquina que lava a louça, é um sistema automatizado que limpa a casa, é o banheiro que vai lavar rapidinho, então sobra tempo, né? Mas já dizia o filósofo que o ócio na antiguidade era privilégio de poucos, principalmente na Idade Média, só para os nobres. E na modernidade foi desvalorizado esse ócio produtivo. Esse ócio hoje, na maioria das vezes, não é produtivo, mas o seu retorno parece inevitável. A gente precisa ter esse ócio produtivo, né? O processo tecnológico é a liberdade, né? Possibilitou o prazer do tempo livre, né? O prazer dos jogos, da criação livre, a nova possibilidade, né? A sobrevivência, a competição, aí deu algumas angústias, mas a gente está superando isso. É possível uma sociedade que não seja repressiva, que permite que o ser humano crie e desfrute da sua vida naturalmente? Pode ser que sim, né? Dentro dessa construção. O sistema é necessário, né? Para Herbert, o progresso tecnológico traz possibilidade de liberdade a todos, mas nem todos estão dispostos a permitir que isso realmente se efetive, essa liberdade produtiva, essa liberdade que traz dimensão para o ser humano, né? O homem deu uma dimensão. Então, Herbert fala que nesse texto que é de 1964, vê que é recente, sobre a consolidação de uma sociedade sem oposição, sem antagonismo, né? Tem apenas uma dimensão. Qual é a dimensão que ele está trabalhando nesse momento? Nessa sociedade, apesar de ser opressora, de reafirmar e defender todos esses processos de oprimido, não existe mais alternativa. A tecnologia é usada para o domínio completo do ser humano. Então, hoje, nós não temos mais liberdade. Essa liberdade que a gente não tinha antigamente era voltada para o trabalho, agora a gente entrou na liberdade, mas essa liberdade passou a ser dominada pelo processo tecnológico. Então, hoje, tudo que nós vivemos e tudo que nós somos está baseado nas redes sociais, está baseado no meio tecnológico, seja ela televisão, jornal, revista e principalmente o celular e principalmente as redes sociais. Então, hoje nós não temos a liberdade, essa liberdade que a gente não tinha porque o trabalho cumpria 10,
12 horas por dia, a gente chegava cansado, já ia dormir, não tinha liberdade. Ganhamos a liberdade e caímos nas garras do processo da tecnologia. E aí nós somos escravos dela. E aí ela nos erotiza, coloca em dúvida o nosso casamento, coloca em dúvida a sexualidade do esposo, da esposa. Apresenta uma esposa, apresenta outra mulher, aparentemente, entre aspas, muito melhor que a sua esposa, apresenta um homem muito melhor que o seu marido, e aí vai te colocando em dúvida todo o processo, vai te colocando em angústia, e diz que você tem que estar sexualmente bem preparado. Então, veja bem, para um homem normal olhar para o tipo de mulher que é apresentado na mídia, não tem lógica, não tem condições, são mulheres muito superiores. Para as mulheres normais, olhar para os homens bombados que apresenta na mídia, não tem lógica. Essa mulher fala, não, esses homens não são para mim. E essa busca constante. Então é silicone daqui, silicone dali, ajeita aqui, ajeita, e ninguém está satisfeito com o próprio corpo. E esse é um problema bastante sério, né? Vamos a um quiz novamente. Na visão tradicional do marxismo, a arte moderna representa o quê? Representa interesse dos opressores, né? Contra-revolução e revolução. Então, a arte de Herbert é apenas um instrumento de dominação. A arte realmente é um instrumento de dominação, seja ela a arte principalmente das mídias. Então, é dominação total do ser humano. Nós não temos liberdade. E se alguém não seguir essa mídia, está excluído do processo e não faz parte dessa sociedade, na visão desse filósofo. A arte consegue mostrar o que está oculto nessa sociedade. São as representações que mostram a essência através da aparência. É só a gente pegar e pedir para a pessoa, você é a favor da atividade sexual de tal forma, de tal forma? A pessoa não, mas você vai ver na intimidade, ela está vendo isso, ela está demonstrando isso. Então isso é revolução e contra-revolução. Então aqui a gente tem também a contra-revolução e as revoltas, que vão acontecendo a partir daí, né? Os tipos de linguagem que é usado e assim por diante. E a gente tem aí a contra-revolução e a revolta, na música, na poesia, no filme, nas séries, né? Que muitas vezes podemos enxergar pela sensibilidade e que muitas vezes essa sensibilidade e essa insensibilidade do meio de comunicação que nos apresenta. A estética romântica vai perder muito aí o seu campo, né, nesse novo momento, e a gente tem aí dentro da contra-revolução e a revolução, a arte também um terreno de imaginário, de ideias, né? As obras podem inspirar, também pode servir como protesto, é o caso do filme V de Vingança, onde mostra esse protesto deste autor. Ok? Tem aí no final as questões do Enem, para que você possa aproveitar um pouco dessa nossa aula de hoje. Então foi aí essa aula que tivemos sobre as questões da sensualidade, da sexualidade, falamos muito disso e espero que tenha contribuído para o seu aprendizado e até uma próxima aula. Tchau, tchau.